Você já sentiu que precisa se explicar o tempo todo? Que, por mais que fale com clareza, o outro parece não escutar de verdade? Que, mesmo sendo justo, calmo, presente, ainda assim não é levado a sério? Esse é um tipo de dor que não aparece nos olhos, mas pesa nos ombros. Um desgaste silencioso que te convence, pouco a pouco, de que talvez o problema seja você. Mas não é. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. Depois, faça o que for necessário. E isso muda tudo. Porque respeito não começa no outro, começa em você. Começa no modo como você se vê, no modo como você se trata, no que você permite, no que você silencia. E, principalmente, na coerência invisível entre o que você pensa, sente e vibra. Você não precisa ser agressivo para ser respeitado. Não precisa elevar a voz, nem usar palavras duras. A presença mais poderosa é aquela que não grita. Ela cala o ambiente apenas por existir. É uma presença que transmite algo firme, inegociável, que diz aqui, não, sem mover os lábios, que afirma limites com a energia, não com explicações. Existe uma força que não precisa provar nada, que não precisa convencer ninguém. É a força de quem já se encontrou por dentro, de quem não vive para ser aceito, de quem não precisa ser visto para se sentir válido. Essa é a força estoica, uma força serena, centrada, silenciosa, mas absolutamente inabalável. E ela não nasce de livros. Ela nasce do colapso, do cansaço, do momento em que você decide: chega. Este vídeo é sobre isso, sobre a autoridade que não vem do cargo, do tom de voz ou da imagem, mas da vibração, da postura, da integridade, da paz interna. Porque quem está em paz com o próprio caos impõe respeito mesmo no silêncio. Não pela imposição, mas pela coerência. Não pelo medo, mas pela presença. E talvez, a partir de agora, você não precise mais implorar por respeito. Só precisa encarná-lo, com calma, com verdade e com a certeza de que o mundo sempre responde àquilo que você vibra, mesmo quando não entende. Você não é respeitado pelo que diz, é respeitado pelo que vibra, pelo que emite quando entra em um ambiente, pelo que aceita em silêncio, pelo que permite, mesmo quando sabe que aquilo fere. É aí que o mundo começa a ler você. Não pelas palavras, mas pela frequência que você transmite quando ninguém está olhando, pela forma como você reage ao que deveria ser inaceitável. Muitas vezes, você acredita que está sendo compreensivo, maduro, tolerante, mas na verdade está apenas recuando de si. Está autorizando, sem perceber, que os outros te testem, te empurrem, te atravessem. Porque ainda carrega uma confusão entre firmeza e grosseria, entre estabelecer limites e parecer rude, e é nessa dúvida que mora o enfraquecimento da sua autoridade. Tolerar o inaceitável mata sua força invisível, silencia sua dignidade, fragmenta seu eixo. Porque, por mais que você fale com firmeza, se continua presente onde há desrespeito, sua vibração comunica algo diferente. E o outro sente. O outro entende. Porque o corpo fala, o campo energético fala, a presença inteira fala. E fala mais alto do que qualquer argumento. O estoicismo não nos ensina a gritar para sermos ouvidos. Nos ensina a alinhar o que sentimos ao que vivemos. A coerência é a raiz da verdadeira presença. E essa coerência começa no silêncio. Começa na hora em que você decide: daqui não passo. Isso eu não aceito mais. Isso eu não carrego mais. Porque meu valor não está no quanto suporto, mas no que escolho manter perto de mim. Talvez o que esteja desgastando sua alma não seja a ausência de respeito dos outros, mas a ausência de alinhamento entre aquilo que você vibra e aquilo que ainda tolera. E essa diferença, embora invisível aos olhos, é sentida por todos, inclusive por você.
Existe um momento em que você sente a necessidade quase automática de se explicar, de se defender, de esclarecer até o que não foi questionado. Como se precisasse provar, o tempo todo, que suas escolhas são válidas, que seus sentimentos fazem sentido, que sua presença merece espaço. E no começo, parece gentileza, parece transparência. Mas com o tempo, isso se torna uma armadilha emocional. Justificar-se demais não é clareza, é insegurança disfarçada de diálogo. É como se, ao explicar tanto, você estivesse pedindo permissão para existir. E quem pede permissão para ser, aos poucos, perde autoridade sobre si. Porque a alma segura não tenta convencer. Ela apenas é. Ela ocupa espaço sem barulho. Ela sabe que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser compreendido para ter valor. O excesso de explicações transmite dúvida. Inconscientemente, comunica que você não confia plenamente na sua própria decisão. E essa hesitação enfraquece sua energia, diminui sua presença. E pior, abre brechas para que o outro questione aquilo que já deveria estar afirmado pela sua postura. A autoridade silenciosa não vem do convencimento, vem da convicção íntima. Epicteto diria que aquilo que é verdadeiro não precisa de defesa. Precisa apenas de coerência. Quando você vive em alinhamento com seus valores, não há necessidade de traduzir sua existência o tempo todo. Sua energia fala. Sua escolha fala. Sua serenidade fala. E quem te enxerga, entende. Quem não entende, talvez não esteja pronto para o tipo de presença que não implora para ser aceita. Talvez o que esteja esvaziando sua força não seja a crítica externa, mas o hábito interno de se justificar por tudo. Como se, para merecer respeito, você tivesse que oferecer um argumento constante. Quando, na verdade, o respeito começa a nascer no silêncio que sustenta com firmeza aquilo que você escolheu ser. Mesmo que ninguém mais compreenda, mesmo que ninguém mais aprove. Existe uma diferença profunda entre estar com alguém por escolha e estar por necessidade, entre amar com liberdade e amar com carência. E essa diferença, embora silenciosa, determina o tipo de energia que você emana no mundo. Porque quando sua presença carrega o peso da expectativa por validação, por atenção, por retorno, ela enfraquece, ela perde densidade. Ela transmite algo que implora. E o que implora raramente é respeitado. A autossuficiência emocional não significa frieza. Significa completude. Significa saber que você pode compartilhar sua vida com alguém, mas não precisa que o outro te complete. Significa estar tão em paz consigo que qualquer relação se torna um encontro, não um alívio, não uma fuga, não uma muleta. Isso transforma a sua frequência pessoal. Isso impõe respeito sem uma palavra. Neuroquimicamente, o desejo por aceitação gera dopamina. E dopamina em excesso, quando movida por carência, vicia. Faz você buscar, desesperadamente, sinais de aprovação. Faz você moldar comportamentos para ser notado. Faz você se afastar de si para tentar se encaixar. Mas a alma sente. E o corpo também. E o preço dessa dependência é alto. É o abandono silencioso da própria integridade. O estoicismo ensina que o bem-estar duradouro só pode vir daquilo que está sob o nosso controle. E ninguém pode controlar o amor do outro, a presença do outro, a escolha do outro. Mas você pode sim cuidar da sua estabilidade interna. Pode se tornar tão inteiro que, ao entrar em qualquer ambiente, a sua paz seja mais forte que o caos. A sua calma seja mais eloquente que 1000 palavras. Quem vibra necessidade gera repulsa. Quem vibra plenitude impõe respeito. Porque a energia que você emite não pede nada, apenas é. E essa é uma das formas mais autênticas de liderança emocional. Não precisar. Apenas existir com inteireza, com sobriedade, com presença limpa. Talvez o que esteja te afastando do respeito que você deseja não seja o outro, mas a energia sutil de falta que você ainda carrega.
e que pode ser dissolvida, não com esforço, mas com reconexão, com a lembrança de que você, sozinho, já é inteiro, já é válido, já é o suficiente. Nem sempre quem cala consente. Às vezes, quem cala com presença está afirmando algo que palavras jamais alcançariam. Existe um tipo de silêncio que não é passividade, é domínio. Um silêncio que carrega estrutura, convicção, eixo. Um silêncio que não precisa ser explicado, porque o corpo inteiro comunica. E é nesse silêncio, muitas vezes, que o verdadeiro respeito começa a ser construído. O silêncio firme impõe mais do que 1000 argumentos. Ele revela autocontrole, revela segurança, revela que você não está reagindo, está escolhendo. Que você não se sente ameaçado, porque já se conhece. E essa escolha, quando feita com consciência, modifica o campo energético de qualquer ambiente. Altera a frequência do outro, desarma, reposiciona, reorganiza. Mas esse silêncio só é respeitado quando nasce de um lugar interno organizado, quando não vem da fuga, mas da firmeza, quando não é medo, mas sobriedade. O estoicismo chama isso de domínio sobre si. Epicteto falava sobre a importância de não reagir ao que está fora do nosso controle, mas de manter o eixo mesmo quando tudo ao redor tenta nos desestabilizar. Esse silêncio não é vazio, é presença concentrada. Silenciar com firmeza exige treino. Exige que você aprenda a suportar o desconforto do outro, a não preencher o espaço com justificativas, a não salvar o diálogo com explicações. Exige que você confie na sua própria energia o suficiente para permitir que ela fale por você. E ela fala. Ela comunica limite. Comunica autoconsciência. Comunica uma força serena que não está interessada em dominar, mas em manter-se intacta. Talvez o que esteja faltando na sua comunicação não seja mais clareza, mas menos ruído, menos pressa em ser entendido, menos urgência em responder. Porque quando o silêncio é firme, ele não é ausência, ele é presença refinada. E é essa presença que impõe respeito antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Existe algo profundamente respeitável em quem é previsível emocionalmente, em quem não explode sem aviso, em quem não oscila sem motivo, em quem, mesmo sentindo intensamente, mantém o eixo. Essa previsibilidade não é monotonia, é estabilidade. E estabilidade emocional, em tempos de reatividade constante, se tornou uma raridade. Um bem valioso, uma força silenciosa que inspira confiança. Quando você é emocionalmente previsível, você se torna refúgio. As pessoas sentem que podem se aproximar sem medo, que não serão esmagadas por explosões ou desorientadas por inconstâncias. E essa sensação de segurança é uma das maiores formas de autoridade. Porque respeito nasce também da confiança. E confiança nasce da repetição de posturas consistentes, dia após dia, mesmo sob pressão. Oscilar o tempo todo enfraquece sua presença. Confunde quem está ao seu redor. Cria um campo de instabilidade que afasta e desorganiza. E, com o tempo, essa oscilação compromete sua imagem. Porque mesmo com boas intenções, quem não oferece previsibilidade emocional perde admiração, perde influência, perde magnetismo. Porque não é possível confiar em quem sempre muda. O estoicismo ensina a cultivar constância. Marco Aurélio escrevia que devemos ser como a rocha contra a qual as ondas batem, firme, inabalável, serena. E essa serenidade não se constrói do lado de fora. Ela é o resultado de um trabalho interno, profundo, discreto. Um trabalho de autoobservação, contenção e presença. Ser emocionalmente previsível não significa sufocar sentimentos. Significa saber canalizá-los com consciência. Significa ter um centro tão bem firmado que mesmo quando a emoção chega, ela não comanda. Ela passa, mas você fica. E é nesse ficar que o respeito se firma, não como imposição, mas como reconhecimento natural de uma alma que aprendeu a ser firme, sem deixar de ser inteira.
Existe um tipo de presença que se fortalece no exato momento em que escolhe negar. Dizer não é afastar, é alinhar. É lembrar ao mundo, com serenidade, até onde você vai, até onde pode, até onde quer. E isso não é egoísmo, é autocuidado, é clareza, é a raiz silenciosa de todo respeito verdadeiro. Quando você diz sim a tudo, você deixa de ser referência, passa a ser recurso, deixa de ser presença, passa a ser acessório. E aos poucos, o outro para de te enxergar como alguém inteiro e começa a te tratar como um facilitador emocional, alguém que estará lá, sempre. Mesmo que isso te custe a saúde, a paz, a dignidade. Mas o não, dito com firmeza e sem culpa, transforma ambientes. Ele não precisa de voz alta. Precisa de centro, de convicção tranquila. Ele comunica: me conheço o suficiente para escolher o que aceito. E essa escolha vibra. Vibra como autoridade. Vibra como maturidade. Vibra como alguém que se respeita. E por isso, naturalmente, é respeitado. O estoicismo nos ensina que todo excesso vem de uma carência. E muitas vezes, o excesso de sim vem do medo de ser rejeitado, de parecer frio, de ser incompreendido. Mas quando você se conecta com o que é essencial, você percebe que um não pode ser o maior gesto de amor próprio. E que quem se ofende com ele, talvez nunca tenha te enxergado como alguém, mas apenas como um espelho das próprias necessidades. Dizer não é romper com a dependência de aceitação, é escolher a integridade em vez da performance, é sair do papel de agradador e voltar para o lugar de ser humano. E quando isso acontece, o respeito nasce, não por imposição, mas porque ninguém ousa atravessar os limites de alguém que se conhece e que não se culpa por proteger o que lhe é sagrado, sua paz, seu tempo, sua verdade. Muito antes de você dizer qualquer coisa, seu corpo já falou por você. E o que ele comunica, muitas vezes, define se você será ouvido ou atravessado, respeitado ou ignorado. A firmeza no olhar e na postura não é arrogância, é presença. É uma linguagem silenciosa que revela se você está centrado ou tentando parecer estar. O olhar firme não é duro, é claro. Ele não confronta, ele sustenta, ele transmite. Eu sei quem sou, sei onde estou e sei o que não aceito mais. Essa energia é sentida, ela antecede qualquer fala. E, em muitos casos, basta esse olhar para que o outro entenda onde termina o espaço dele e começa o seu. A postura do corpo reforça aquilo que você acredita sobre si. Ombros caídos, olhar evasivo, movimentos apressados transmitem insegurança. O outro capta. O ambiente percebe. Mas quando seu corpo está ereto, respira com ritmo e ocupa o espaço com naturalidade, algo muda. Você não precisa mais se impor. Você apenas se coloca. E isso basta. Estudos da neurociência mostram que a linguagem corporal impacta diretamente a percepção que os outros têm de você. Não se trata de parecer forte. Trata-se de comunicar integridade, de alinhar gesto e intenção. E quando isso acontece, há congruência, há respeito, porque o corpo se torna extensão da alma, e a alma que se conhece não hesita. O estoicismo nos chama à inteireza, ao autocontrole que se expressa até nos pequenos gestos. Marco Aurélio falava sobre ser uma rocha, mas uma rocha viva, presente, serena. E essa serenidade, quando manifesta no corpo, se transforma em autoridade silenciosa. Não há necessidade de teatralidade, há apenas uma presença que diz: eu estou aqui, e não preciso de muito para ser notado. Talvez o que esteja faltando não seja um discurso mais forte, mas um corpo que respire a verdade do que você sente. Um olhar que diga com calma tudo aquilo que sua alma já cansou de repetir em palavras. Porque, às vezes, o respeito começa quando você para de tentar convencer e apenas se mantém inteiro, visível e irredutivelmente presente. Há uma força rara
em quem não vive para ser notado, em quem não negocia a própria verdade por aplausos, em quem não busca aprovação em cada gesto, em cada palavra, em cada escolha. Esse desprendimento não é indiferença, é maturidade emocional. É a liberdade silenciosa de quem aprendeu que o respeito autêntico não nasce do que se mostra, mas do que se é, mesmo quando ninguém está olhando. Quando você precisa do olhar do outro para se sentir válido, você entrega seu eixo, entrega sua força, e sem perceber, passa a se moldar, a se editar, a se censurar. A energia de espero que me aceitem é sutil, mas perceptível. Ela enfraquece a autoridade interna, porque tudo o que depende do externo para existir torna-se instável. Tornar-se refém do reconhecimento é viver em constante desequilíbrio. A verdadeira presença nasce quando você deixa de viver como um reflexo e começa a existir como origem. Quando entende que agradar é passageiro, mas ser é permanente. E que o respeito que realmente vale é aquele que permanece mesmo quando o outro não te entende, mesmo quando não te aplaude, mesmo quando não te escolhe. O estoicismo ensina a focar no que está sob nosso controle, e a opinião alheia nunca estará. Epicteto dizia que a liberdade começa quando deixamos de nos importar com aquilo que está fora de nossa alma. E essa liberdade, quando cultivada com constância, vira magnetismo, porque quem não precisa, atrai. Quem não exige, impõe. Quem está em paz com a própria verdade, irradia algo que o mundo respeita, mesmo sem entender. Talvez o que esteja te impedindo de ser respeitado não seja a ausência de valor, mas o excesso de necessidade de que esse valor seja reconhecido o tempo todo. E quando você solta isso, algo se alinha. Você não desaparece, você emerge, sem esforço, sem pedido, sem máscara, apenas sendo. E esse ser, por si só, é o que impõe mais respeito do que qualquer esforço para parecer forte. Vivemos em um mundo que valoriza a velocidade. Responder rápido é visto como sinônimo de inteligência, de competência, de presença. Mas, paradoxalmente, é essa pressa que muitas vezes denuncia um descontrole sutil. Porque quem responde antes de sentir, antes de refletir, está reagindo, não escolhendo. E essa reatividade enfraquece a autoridade, diminui a densidade da presença. Responder com tempo não é lentidão, é soberania. É a capacidade de pausar, respirar, olhar por dentro antes de emitir algo para fora. Essa pausa comunica algo poderoso. Eu não sou comandado pelo externo. Eu tenho espaço interno. Tenho eixo. Tenho estrutura. E essa estrutura impõe respeito sem dizer nada. A demora controlada reorganiza a dinâmica do ambiente. Ela muda o ritmo da conversa. Estabelece um campo simbólico, onde você não é apenas mais um, mas alguém que dita o tempo da própria energia. Quem domina o tempo de resposta não está com pressa de agradar. Está com compromisso de ser coerente. Está com presença o suficiente para saber que a palavra dita no tempo certo vale mais do que 1000 explicações urgentes. O estoicismo ensina a cultivar a pausa como virtude, a não ser arrastado pelas emoções, a observar o impulso e escolher se ele merece ser atendido. Essa escolha consciente não apenas revela maturidade, mas estabelece hierarquia energética. Quem responde com sabedoria ocupa o centro da própria narrativa. Quem responde por impulso se entrega ao caos do outro. Talvez o respeito que você busca não venha de falar mais rápido, nem de se posicionar mais forte, mas de aprender a esperar, a deixar o silêncio trabalhar por você, a permitir que o tempo revele quem está no controle. Porque, no fim, a verdadeira autoridade não é sobre ter a última palavra, mas sobre saber exatamente quando ela deve ser dita. E muitas vezes, escolher não dizê-la também é um ato de poder. Existe um tipo de presença que não precisa de fala, de esforço, de estratégia. Uma presença que simplesmente é, que ocupa o espaço sem invadir, que impõe sem pressionar, que comanda sem controlar.
Essa presença não se aprende em livros, nem se adquire em treinamentos. Ela nasce de um lugar profundo, do silêncio interior, de um vazio que não é ausência, mas plenitude. Quem está em paz com o próprio caos se torna inabalável, porque já não vive em função da aceitação alheia, já não luta contra cada crítica, já não precisa vencer todas as discussões. Há uma serenidade que emerge quando você aprende a habitar a si mesmo, e essa serenidade impõe respeito, não pelo medo que causa, mas pela paz que transmite. O estoicismo ensina a aceitar o que não se pode controlar e a focar na transformação interior. E quando você faz isso com constância, o mundo sente, porque sua energia muda, seu olhar muda, sua respiração muda, e com isso, a forma como as pessoas te tratam também muda. A verdadeira autoridade nasce de quem se conhece, de quem não se abandona, de quem não se contamina pelo barulho externo, porque cultiva um silêncio fértil dentro de si. Essa presença não é apática, ela é intensa, mas comedida. Ela carrega uma força que não se vê, mas se sente. Quem carrega esse silêncio interior sabe que não precisa convencer ninguém, porque o valor já está gravado na alma, e alma que sabe do próprio valor não se vende barato. Não se explica demais. Não se apressa. Não se curva. Talvez a chave do respeito que você procura esteja menos em se tornar algo e mais em voltar para si, em silenciar ruídos antigos, em desapegar de personas criadas para agradar, em permitir que sua essência verdadeira tome o lugar da performance. Porque no fim, a presença que cala o mundo não grita. Ela apenas permanece, firme, intacta, serena. E por isso mesmo, profundamente respeitada. Marco Aurélio dizia: a melhor maneira de se vingar é não se tornar igual àqueles que te feriram. E há uma sabedoria crua nesse ensinamento. Porque quando você tenta impor respeito pela força, pela reatividade, pela agressividade, você se desconecta do seu centro. Você se torna o reflexo do que combate. Mas quando você cultiva o silêncio interno, a coerência vibracional, a integridade silenciosa, algo diferente acontece. Você não revida, você transcende. Respeito não se exige, respeito se encarna. Ele se manifesta na forma como você se trata, na forma como você reage ao desrespeito, na forma como você se posiciona diante das pequenas desonras cotidianas e, principalmente, na forma como você escolhe não se perder, mesmo quando tudo ao seu redor te convida a reagir. A presença que impõe respeito não vem do tom de voz, vem da frequência que você sustenta quando ninguém está olhando, vem da firmeza dos seus valores, da constância das suas atitudes, do silêncio que você carrega sem culpa, do olhar que não precisa julgar para ser firme, do corpo que não precisa gritar para ser percebido. Epicteto falava que liberdade é viver de acordo com a própria natureza. E viver assim é um ato de coragem, porque exige abrir mão de agradar. Exige aceitar que alguns não vão entender sua mudança, que alguns vão se afastar, que outros vão te testar. Mas, ainda assim, você permanece. Não como resistência, mas como rocha, como verdade, como presença irremovível. Talvez você não precise se transformar em algo novo para ser respeitado. Talvez só precise se lembrar de quem sempre foi. Antes das feridas, antes das máscaras, antes das adaptações. Porque quando você volta para si, o respeito não é mais uma necessidade. Ele se torna consequência natural da sua integridade. E essa integridade é a sua força estoica mais poderosa, silenciosa, invisível, mas capaz de calar qualquer ambiente, porque o mundo respeita, profundamente, quem carrega o peso sereno de uma alma que se conhece.